Estamos iniciando o capítulo 10. Nesse capítulo vamos analisar um método sintático de dedução na lógica de predicados. Recorde que no capítulo 5 analisamos um método sintático de dedução na lógica proposicional. E novamente, como é feito no caso dos tableaus semânticos, o método apresentado para a lógica proposicional é estendido para tratar de fórmulas da lógica de predicados. Então, neste capítulo, consideramos uma extensão dos conceitos apresentados no sistema axiomático da lógica proposicional, obtendo-se então um novo sistema. Ou seja, conclusão de tudo isso, vamos estender aquele sistema de dedução sintático que temos na lógica proposicional para um sistema adequado à lógica de predicados. O sistema será melhor em vários aspectos. No entanto, evidentemente que sua análise será mais complexa. Vamos começar definindo os elementos básicos desse sistema formal. O sistema formal PR da lógica de predicados é definido pela composição de 4 conjuntos. 1, 2, 3, 4. Esses 4 conjuntos. Inicialmente, observe que estamos denominando o sistema de dedução da lógica de predicados por PR. PR, esse sistema formal, é uma extensão do sistema PA, que é o sistema de dedução sintático que definimos na lógica proposicional. PR é o sistema de dedução sintática da lógica de predicados. Então, os elementos básicos desse sistema, PR, é definido pela composição desses 4 conjuntos. O primeiro, o alfabeto da lógica de predicados. Estamos no âmbito da lógica de predicados e vamos usar o alfabeto da lógica de predicados, que é um alfabeto que possui quantificadores. Isso fará toda a diferença. E as fórmulas que vamos considerar são fórmulas da lógica de predicados, com quantificadores. Teremos também um subconjunto de fórmulas especiais que são denominadas axiomas. Nesse caso, teremos 5 grupos ou classes de axiomas. Os 3 primeiros são os axiomas de PA, análogos aos axiomas de PA. Esses 2 últimos, AX4 e AX5, são axiomas próprios de PR. Além dos axiomas, temos as regras de dedução. Teremos 2 tipos de regras: modus ponens e generalização. Lembre que modus ponens é a regra do sistema PA. Então, no sistema PR, além de modus ponens, temos a generalização, que é uma regra própria de PR. Os elementos básicos do sistema PR são análogos àqueles considerados no sistema PA da lógica proposicional. Nesse caso, a diferença é que em PR utilizamos a linguagem da lógica de predicados. Por isso, temos que lembrar tal fato: os axiomas de PR são fórmulas da lógica de predicados. Na sua forma, eles são até análogos àqueles axiomas do sistema PA, AX1, AX2 e AX3. Há uma analogia, mas temos que lembrar que nesse contexto estamos tratando de axiomas compostos por fórmulas da lógica de predicados. Por outro lado, além da regra modus ponens, temos mais uma regra de dedução denominada generalização. E para definir os axiomas de PR e a regra de generalização,
temos primeiramente que introduzir o conceito de substituição segura de um termo por uma variável. Vamos iniciar então com a anotação e entender o que é isso, substituição segura. Isso é importante para que possamos entender como são os axiomas do sistema PR, o sistema de dedução sintática da lógica de predicados. Iniciamos nessa folha com uma notação. Dada uma fórmula H da lógica de predicados, então denotamos desse jeito Hx substituído por T, a fórmula obtida de H substituindo as ocorrências livres de x em H pelo termo T. Então, observe que isso aqui é uma anotação que dá o resultado obtido dH, substituindo as ocorrências x que estão lá em H, as ocorrências livres de x em H, por T. Vamos a um exemplo. Considere H essa fórmula. Observe que nessa fórmula, essa variável x ocorre livre. W ligado, y ligado a esse quantificador, w ligado a esse quantificador e z livre. Nesse caso, Hx substituído por Fz é essa fórmula. E quem é essa fórmula que é denotada desse jeito? É a fórmula obtida de H, na qual as ocorrências livres de x em H, que é essa, é substituída por Fz. Observe então que no lugar de x, vamos escrever Fz. Então, H aplicado a H, x substituído por Fz, é essa fórmula. Um conceito importante que é dado nessa definição é o conceito de substituição segura. E esse conceito será importante para a gente entender os axiomas do sistema PR. Então, seja H uma fórmula e x uma variável e T um termo quaisquer da lógica de predicados. A substituição indicada desse jeito, x substituído por T, é dita segura para H quando toda variável de T ocorre livre também em Hx por T. O que significa isso aqui? Significa dizer o seguinte: quando eu faço uma substituição desse tipo aqui, substituir x por Fz, observe que Fz, no caso aqui, é o termo T. X, que está sendo substituído por Fz, o x que está em H, que está sendo substituído por Fz, é o x que ocorre livre. E depois da substituição, a variável z no resultado ainda ocorre livre. Nesse caso, dizemos que a substituição é segura. Um outro exemplo de substituição. Se a gente substitui a ocorrência livre de z em H por Fz1, o resultado é esse. Por quê? A ocorrência livre de z em H é essa. Se eu coloco nesse lugar Fz1, o z1 que está aqui ainda é uma ocorrência livre. São substituições seguras. Aqui temos o exemplo de uma substituição não segura. Por que isso? Suponha que x seja substituído por g de w. A ocorrência livre de x em H é substituída por g de w. Neste caso, quando essa substituição é efetuada, aqui nesse lugar aparece um g de w. E esse w é uma variável ligada a esse quantificador. Conclusão. Nesse caso, a variável que está em T não ocorre livre no resultado. E para essa substituição ser segura para H, toda variável de T deve ocorrer livre no resultado. Então,
Quando é que a substituição não é segura? Quando a variável que estava livre em T passa a ser uma variável ligada no resultado. Nesse caso, temos uma substituição não segura. Outra coisa, observe que nessa fórmula, W ocorre apenas na forma ligada. Isso significa dizer então que essa fórmula é igual a H. Por quê? Essa substituição é a substituição que substitui as ocorrências livres de W em H por T, mas nesse caso não tem ocorrência livre de W em H. Portanto, H, sendo em H aplicado a substituição W por T, o resultado ainda é H, porque não haverá substituição alguma, porque W não ocorre livre nessa forma, ocorre somente na forma ligada. E essa substituição, por definição, é a substituição obtida substituindo as ocorrências livres da variável em H pelo termo T. Então, somente substituímos ocorrências livres de W em H por T. Agora, podemos definir os axiomas do sistema PR, o sistema de dedução sintática da lógica de predicados. Veja os axiomas de PR. O sistema axiomático PR possui 5 esquemas de axiomas. Os 3 primeiros, AX1, AX2 e AX3, são os mesmos esquemas de fórmulas consideradas em PA. PA é o sistema de dedução sintática da lógica proposicional. Só que nesse caso, as fórmulas H, G e E são fórmulas da lógica de predicados. Estamos no contexto da lógica de predicados. Além desses 3 esquemas, temos mais esses outros 2, o AX4 e o AX5. Pois bem, antes da análise desses 2 axiomas, vamos observar o seguinte: esses axiomas do sistema PR são denominados axiomas lógicos. Outra coisa, são esquemas de fórmulas, porque H, G, essas fórmulas que ocorrem nesses esquemas são fórmulas quaisquer. E dado que H, G e E são fórmulas quaisquer, temos então aqui, na verdade, infinitos axiomas, infinitas fórmulas que podem ser axiomas. Outro fato importante, observe em AX4 e AX5. Nos 2 casos aparecem o quantificador universal, ou seja, só ocorre o quantificador universal. Mas e o quantificador existencial? Onde ele entra nos esquemas de axiomas? Ele não aparece. E isso não tem importância, porque sabemos que existe x, A denota não para todo x, não A. Ou seja, obtém-se o para todo a partir do existe. Então, na verdade, esses axiomas são os axiomas que, digamos, de uma maneira implícita, tem também o quantificador existencial, dada essa denotação. Além disso, devemos enfatizar o seguinte, isso é importante, observe que esses 3 esquemas, esses 3 axiomas, parecem com os axiomas da lógica proposicional, mas não são iguais. Por quê? Porque essas fórmulas, vale enfatizar isso, são fórmulas da lógica de predicados. Outro fato, esse conjunto de axiomas é um conjunto enumerável de axiomas. Para quem não sabe o que significa ser enumerável, nesse contexto não há importância alguma. Basta só lembrar que ser enumerável significa dizer mais ou menos o seguinte, que é possível enumerar todos os axiomas desse conjunto por números correspondentes aos números naturais. Outra coisa, o conjunto de axiomas, esse conjunto de axiomas é um conjunto decidível, ou seja, existe um procedimento
que decide quais fórmulas são ou não axiomas de PR. Novamente, aqui é um conceito que, no contexto atual, para aqueles que não sabem exatamente o que significa ser decidível, não tem, digamos, intimidade com esse conceito, não há importância alguma no que veremos a seguir. E, finalmente, veja esses dois axiomas, o AX4 e o AX5. O AX4 é uma implicação. O antecedente é para todo x, h, e o consequente, h, x substituído por t, onde x substituído por t é uma substituição segura para h. Já sabemos o que significa x substituído por t ser uma substituição segura para h. Então, esse é o axioma 4. O axioma 5 também é uma implicação. Para todo x, h ou g, implica h ou para todo xg, onde x não ocorre livre em h. É claro que, tendo definido os axiomas, o próximo passo é considerar alguns exemplos. Veremos isso na próxima aula.